Graça e paz. Vamos meditar mais um pouco na palavra de Deus e vamos abordar um tema tão importante, tão necessário na vida da igreja nos dias atuais, que é sobre o fim dos tempos. Muita gente está falando na internet, muitos pastores, muitos jovens, alertando-nos sobre os sinais dos fins dos tempos. Para nós, o início do tempo, porque nós vamos receber o nosso Senhor Jesus. Nós vamos reinar com Ele, nós vamos adorá-lo pessoalmente, contemplar sua beleza e ver sua grandeza e seu amor sobre toda a terra. O desejo do verdadeiro cristão é estar diante do seu amado, do seu Senhor, contemplando, servindo, adorando, louvando e eternamente agradecendo por tão grande salvação. Eu creio que você, como cristão, deseja ardentemente a volta do Senhor. Eu creio que esse tema não te traz medo, mas te traz uma esperança, te traz uma alegria, te traz até uma certa ansiedade para que esse dia chegue logo. Que Deus acelere o máximo possível para você estar diante do seu amado. Porque Jesus, ele tem relação de Salvador, Criador junto com o Pai e o Espírito, primeiramente de Criador junto com o Pai e o Espírito Santo, depois de Salvador, curador, né, de médico, de nosso médico, auxiliador, ajudador, rei e nosso eterno amado. Amado por quê? Porque a relação da igreja com Jesus Cristo é uma relação de casamento, é uma relação de unidade, é uma relação tão íntima, que ele se torna a pessoa mais importante da vida do cristão. As demais pessoas aqui da terra, elas virão em segundo plano. Pai, mãe, marido, filhos. Mas o desejo do verdadeiro cristão, do cristão maduro, do cristão que já compreende, é estar diante do seu amado, aos pés, poder abraçar, poder adorá-lo pessoalmente, sem essa separação que nós temos agora, né? Mas está realmente ao vivo com o nosso Senhor. Como será maravilhoso, como será lindo. E a gente que deseja ardentemente a volta do Senhor tem que até controlar um pouquinho os sentimentos para não entrar numa ansiedade e não se frustrar se ele não vier essa madrugada, essa noite, né? Essa virada de noite, se ele se tardar um pouco por conta da sua bondade e misericórdia para com as pessoas que ainda precisam chegar nesse nível de desejo, de sentimento, de fé, né? Alinhados com o Senhor e com o seu coração, porque ele também deseja estar conosco. A palavra de Deus fala assim, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também desses. 2 Timóteo 3:1-5. E ainda continuando a ler, em Daniel 12:1-3 fala: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Daniel 12:1-3. E ainda há, eu te peço licença para ler Malaquias 4:1-2.
Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Malaquias 4:1. E ainda, eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51, 52. Esses textos nos relatam sobre a vinda do nosso Senhor, sobre sinais, sobre acontecimentos que estariam antecipando, pré-anunciando a chegada do nosso Rei, a chegada do nosso amado, a chegada do nosso Deus, porque Jesus, ele é Deus. E nós estamos vendo uma crescente onda climática de terremotos, aquecimentos, chuvas torrenciais. Nós temos visto tsunamis, partes antes não floridas, florescendo no deserto, até mesmo nas partes geladas das regiões congelantes da Antártida. O deserto, no deserto tendo chuvas e correntes de água passando pelo deserto. E sem dúvida, gente, nós aqui no Piauí, então, temos sentido terrivelmente uma onda de calor, assustadora até, antes não vista, porque o clima da Terra, ele está sendo mudado, ele está sendo alterado. E eu entendo que a maior parte dessas alterações ainda não é nem provocado pelo próprio Deus, ou pela natureza em si mesma, mas pela mão do homem, devido à sua ganância e ao seu pecado, como diz aqui na palavra de Deus, que no final dos tempos os homens seriam arrogantes, soberbos, cruéis. Eles fariam coisas que a gente antes tinha dúvida de que poderia acontecer. Então o homem, ele tem interferido, o homem caído, o homem no pecado, ele tem interferido de maneira tão profunda na natureza, na terra, para alcançar os seus propósitos, para alcançar os seus pensamentos. E nós sabemos que só há dois povos na terra, aqueles que são de Cristo e que habita dentro deles o Espírito Santo, e Deus está trazendo a transformação, a mudança de mente, de sentimento, de ação, de reação pelo poder dele, que são os cristãos, e aqueles que ainda não reconhecem Deus, ainda não entraram em conciliação com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Porque a única forma de nós andarmos com Deus, vivermos com Deus e termos o próprio Deus dentro de nós, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e uma vez que você crê na palavra de Deus, em Jesus Cristo, ele passa a habitar dentro de você, ele entra. O Espírito deixa de estar somente fora, ao lado, para entrar dentro do nosso espírito e comunicar com o nosso espírito a pessoa de Deus, comunicar com o nosso espírito o caráter de Deus e regenerar, restaurar aquilo que foi estragado pelo pecado. Então, há dois povos na terra. Aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro de si por meio da fé em Jesus Cristo e, portanto, Filho de Deus, e aqueles que ainda não possuem a Deus, não possuem o Espírito Santo e, portanto, ainda não são chamados filhos de Deus, mas criaturas, criação de Deus. E esses povos, eles acabam se divergindo na maneira de
viver, portar e se relacionar no mundo. O povo que ainda não tem Deus, que ainda não crê no cristianismo, que não crê no Senhor Jesus Cristo, eles são dominados pela mente das potestades do ar. Quem fala isso é a Bíblia. Não sou eu, mas o Senhor diz que aquele que ainda não está em Cristo anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade que opera no mundo, do ar, né, da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. Isso está lá em Efésios capítulo 2, se você quiser conferir. Então, esses povos, eles são dominados pelas potestades. Quem são essas potestades? Vamos falar mais claramente. As potestades é o diabo, é a ação de Satanás, né, do inimigo, do anjo caído sobre a vida dos seres humanos que ainda não tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Uma vez que o Espírito Santo habita dentro de você, entra em você por meio da fé em Jesus Cristo, as potestades do ar são expulsas de dentro de você. Eles não mais têm domínio, eles não mais podem te controlar, te manipular de maneira que você obedeça às suas ordens, mas pelo contrário, agora você vai ter uma atuação do próprio Deus dentro da sua mente, dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas ações, das suas reações, e o ser humano se torna belo novamente. Ao invés de egoísta, ele se torna compartilhador, ajudador, de avarentos, de querer dinheiro só para o seu bem. Ele passa a se preocupar com o reino de Deus e o próximo. Ao invés de ser presunçoso, ele se torna humilde, né? Ao invés de arrogante, ele se torna humilde. Ao invés de blasfemar contra Deus, ele se torna uma pessoa adoradora de Deus, grato a Deus pelo que ele fez. Ao invés de ser desobediente aos pais, passa a obedecer. Ingrato, passa a ser grato. Ímpio, contra os princípios de Deus, que trabalha contra a Bíblia, ele passa a ser pio, obediente, respeitando a lei de Deus e lutando para que a sociedade também siga no mesmo princípio e colher assim a bênção. Amor pela família, deixa de ser caluniador, cruel, inimigo do bem, deixa de ser traidor. Então, quando nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, ocorre essa transformação, essa mudança progressivamente, à medida que nós vamos compreendendo a grande profundidade da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário e do Espírito Santo hoje na vida dos cristãos verdadeiros. E uma coisa eu digo a mim e a você, nós estamos vendo uma transição no mundo. A inteligência artificial apareceu no contexto da humanidade. Até pouco tempo a gente nem sabia o que era inteligência artificial, esse termo, inteligência artificial. Inteligência vem de homens sábios, homens inteligentes, homens que podem aprender, homens que podem se relacionar. Nós sabemos que o que nos diverge das demais criações de Deus, dos animais, é a inteligência, a capacidade de aprender, a capacidade de corresponder, a capacidade de pensar, a capacidade de entender, de opinar, de transformar a partir da criação, de crescer, de trazer mudanças. Então, o ser humano, ele é um ser inteligente, ele foi feito à semelhança de Deus. E agora a gente ouve o termo inteligência artificial. O que isso significa? É uma transformação feita pelo homem da máquina de maneira tal que essa máquina venha se parecer com o homem inteligente. Então, nós estamos ainda na ponta de tudo para compreender. Eu mesmo não compreendo, eu estou repetindo o que eu já ouvi e que estou inicialmente entendendo o que é uma inteligência artificial.
E a inteligência artificial, ela tem um pai. Nós estamos vendo um homem extremamente inteligente, que tem dado de si para que essa inteligência venha se tornar participante da nossa vida. Ele é dono, né, da internet, e você já deve saber quem é esse homem, que está muito evidente ultimamente no mundo da internet. Nós estamos nos comunicando mais pela internet do que pessoalmente. Nós estamos usando esse veículo agora, o YouTube, o WhatsApp, Telegram, Instagram. Tudo isso faz parte da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela chegou de mansinho na nossa vida, conquistou o nosso coração, e hoje nós já estamos bem adaptados com ela. A internet é um tipo de inteligência artificial. Ela já está integrada no nosso dia a dia, na vida das crianças, na vida da escola, na vida da igreja, na vida da família, na vida do cidadão, na vida das pessoas. Inclusive, pessoas podem morar lá no interior do interior, mas a gente já vê que a internet já alcança essas pessoas. Então, percebe-se que houve um avanço muito rápido. Há bem pouco tempo a gente não sabia o que era o WhatsApp, o que era a internet, a gente assistia televisão, que era uma pré da inteligência artificial. A televisão também, ela tá dentro da inteligência artificial. Você conseguir ver a imagem de uma pessoa ao vivo, ela se movendo do jeito que ela está se movendo a longa distância. O telefone também é uma inteligência artificial, né, que começou naqueles idos de 80 lá, e a gente comunicava com pessoas que estavam a longa distância, ouvia o som da sua voz. Hoje a gente não só vê o som da voz, mas também vê a pessoa. Então a inteligência artificial, ela foi entrando no nosso dia a dia, e a gente foi deixando, e sem perceber, ela foi nos capturando. E hoje nós já temos, daqui a pouco, a presença de robôs transformados em humanos com inteligência, com raciocínio e um aparente sentimento pelas pessoas, onde eles vão ocupar lugares antes ocupados pelo ser humano, realizando trabalhos, realizando ensinos, realizando cirurgias, que já está tendo, né? Nós já sabemos, eu ainda não participei, mas nós já temos o conhecimento de robôs fazendo pequenas cirurgias ou grandes cirurgias, onde a mão do robô, ela é mais firme do que a mão humana, onde a mão do robô não treme, onde a mão do robô não comete nenhum tipo de erro por não ser humano. Porque a gente sabe que numa cirurgia, um ser humano, ele pode cansar, ele pode espirrar, ele pode ter um movimento involuntário e causar um dano na pessoa que está recebendo aquela cirurgia. Já o robô não. Ele só causa dano se ele tiver um reset, um apagão, né? Um problema que também pode ocorrer, porque a máquina também pode falhar. Mas, humanamente falando, ele tem mais acerto do que a mão humana. Então, eles vão introduzindo esses conceitos para nós e fazendo com que a gente tenha mais confiança na máquina do que no homem. E a inteligência artificial vai tomando funções que antes eram desenvolvidas somente pelo ser humano. Isso está profetizado na palavra de Deus, que antes da vinda do Senhor, o conhecimento do homem ia aumentar tanto, ia se desenvolver tanto, que apareceria coisas estranhas e absurdas. Mas para nós cristãos isso representa o quê? Uma esperança, uma alegria, porque nós sabemos que o Senhor está às portas. Mas a nossa preocupação é até onde, como igreja, nós podemos participar do que está acontecendo no mundo. Até onde a gente pode participar sem perder a fé. Até onde a gente pode participar sem ferir o nosso relacionamento com Deus. E aí, meus irmãos, nós temos que estar realmente numa vida
antenada com Deus e dizer: Senhor, só o Senhor pode nos dar um verdadeiro discernimento, para a gente não entrar numa esfera de loucura mesmo, de fanatismo, de isolamento, né? Porque para não participar da inteligência artificial que está acontecendo já nos nossos dias, só se a gente vivesse completamente isolados, à parte da sociedade, à parte da necessidade de internet, vivendo extremamente da natureza, do que se planta, dissociado da educação do mundo, dissociado da energia. Mas até onde nós podemos viver isolados e agradar a Deus, ou estar no meio da sociedade ainda para que o evangelho seja anunciado, usando até mesmo a tecnologia e a inteligência artificial, que nós sabemos que a princípio haverá uma liberdade de uso, mas depois será um meio de controle e perseguição daqueles que forem contra o sistema mundial, o sistema que nós chamamos sistema do anticristo, né? Da nova ordem mundial. Então, cabe ao Senhor e a nós, cristãos, estarmos constantemente conversando com o nosso Deus e pedindo: Senhor, me dá o escape. Assim como o Senhor retira o seu povo, anuncia, revela e retira o seu povo para ela não se contaminar com o sistema do mundo, que o Senhor faça isso comigo, que o Senhor me dê discernimento, que o Senhor me dê o livramento, porque eu ainda estou no meio da sociedade, usando da internet, usando da energia do mundo e agora usando da inteligência artificial, que ainda está externa do nosso corpo. Mas o que eles querem trazer agora é a tecnologia interna. Eles querem implantar a tecnologia dentro de nós para fazer uma junção, uma mistura do homem com a máquina, do homem com a inteligência artificial. Então se você pesquisar na internet, a gente já tem conhecimento de que a inteligência artificial vai haver desnecessidade de escolas. As escolas não vão precisar mais existir. Por quê? Porque a implantação da memória, da inteligência artificial por meio de um chip em nossa memória, em nosso cérebro, vai trazer todo o conhecimento necessário das ciências, das matemáticas, das línguas, da cultura, da natureza. Tudo que a gente precisa vai estar dentro dessa memória, e essa memória vai ser, lógico, vendida, vai ter preços diferentes. Se você quer uma memória de 30 ou 68 megas, vamos dizer assim, cada uma vai ter um preço, não vai ser barato, mas vai ser acessível, né, para todo aquele que tem uma renda, que tem uma condição de troca com esse sistema. E isso vai ser implantado na mente do ser humano de maneira tal que ele não precisa mais dispor de anos de escola, de cansaço escolar para adquirir o conhecimento. Aquilo já vai estar pronto dentro daquela memória que vai ser mesclado com a nossa mente. Como é que isso vai acontecer, gente? A gente não tem, somente aqueles que desenvolvem a tecnologia vai entender. Eles vão falar um conceito rápido, geral, a gente vai ter a sensação de que compreendeu que aquilo não vai trazer prejuízo para a nossa saúde, nem para a nossa memória, e vai implantar. Vai implantar como meio de ter esse conhecimento de maneira fácil, até porque você não vai ter conhecimento através dos livros, os livros vão acabar, através das pessoas, não vai ter mais escola, universidades, faculdades, mas vai haver essa memória implantada por meio de um chip que vai te dar conhecimentos que nunca a gente alcançaria com 10 anos de estudo, com 15 anos de estudo, que as universidades, os doutorados capacitam aqueles que seguem a carreira acadêmica. Então, tudo vai ser comprado. E se você não aceitar esse sistema, você não vai ter o conhecimento, você vai ter sua capacidade natural e normal que nós nascemos. Aí onde está a questão. Nós, como cristãos, vamos deixar isso ser implantado em nós?
porque pode trazer essa árvore do conhecimento do bem e do mal, pode trazer esse bem, né? De maneira que vai nos tornar pessoas inteligentíssimas, com QI de 200, vamos dar um exemplo, né? Nosso QI, vamos dizer que é 100, 110, 80, 90 de capacidade, e você coloca uma memória que te dá um QI de 200 para entender coisas que a gente não entende. E aí? Nós vamos confiar nesse sistema do mundo dentro de nós? Será se isso vai ficar só no campo dos conhecimentos ou isso vai trazer um certo controle, uma certa dominação sobre a nossa forma de pensar, agir e crer? O que é mais perigoso? Será se a gente vai conseguir crer no Senhor com esse implante dentro de nós? Ou tudo vai ficar assim, moralmente, abarcando certos princípios, porque a sociedade, para ela se manter e existir, ela tem que ter alguns princípios parecidos com os princípios de Deus, de respeito ao próximo, de respeito à natureza, para que a gente possa continuar existindo. Então, tudo vai ter uma roupagem muito parecida com a roupa do cristianismo, dos princípios de Deus, porque o homem, sem preservar o mínimo, ele se autodestrói e ele destrói um ao outro. E aí, nós vamos aceitar esse implante, meu Deus? A gente aceitou a internet, nós estamos aqui, ó, eu estou aceitando, eu estou com um aparelho do celular, gravando e falando com vocês. A gente aceitou o WhatsApp, o Instagram, a gente está se relacionando já com a inteligência artificial fora do corpo. Mas e aí, nós vamos aceitar essa internet dentro de nós? Como é que Deus vai orientar a sua igreja? Porque uma vez implantada dentro de nós, certamente haverá um controle da nossa memória, da nossa forma de pensar e, o mais grave, da nossa forma de crer. Por isso que Jesus, ele fala uma frase que me intriga. Será se quando eu voltar, eu encontrarei fé na terra? Olha só. Será se ele vai encontrar fé na terra? Porque vai estar essa mistura, esse implante dentro de nós. E aí, vai ter fé no Senhor? Na Bíblia, na palavra de Deus. Outra coisa interessante que eu e você devemos guardar para as nossas gerações, um exemplar da Bíblia impresso em papel, porque vai acabar, não vai ter mais papel no mundo, não vai ter mais livro. A inteligência artificial na internet, como nós já usamos, eu mesmo estou usando aplicativos da Bíblia na internet. Eu já baixei no meu celular e hoje eu acho mais fácil ler no celular do que no papel, porque eu posso ampliar o tamanho da letra. Fica mais fácil de ler. Mas e aí, vai estar de acordo com os originais ou ela vai estar mudada? Ela vai estar alterada segundo o propósito do final dos tempos, do governo mundial, né? Dessa nova ordem mundial, do governo do anticristo. É importante que eu e você tenhamos um exemplar da Bíblia. Então, nós vamos começar também a meditar com esses vídeos sobre a vinda do Senhor e o final dos tempos. Queria falar mais, mas eu não sei nem se você vai conseguir ouvir, porque a inteligência artificial já acelerou tanto o nosso pensamento que a gente não consegue mais ouvir meia hora, já é cansativo, já nos dá um cansaço mental de ouvir. Isso tudo provocado já pela inteligência artificial que acelerou o nosso pensamento. Então vamos estar meditando um pouco no que está acontecendo nos nossos dias e relacionar um pouco com a palavra de Deus e a vinda do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos continuar conversando.